Boa noite, boa noite. Você já está entrando, estamos informando seus seguidores. E eu vou colocar. Boa noite. Oi, Bruno! Nossa, quanto tempo! A pessoa que vai começar a live fica aí conversando. Oi, Márcia. Vou colocar aqui, deixar o pessoal ir chegando. Vou colocar o nome da nossa live de hoje, para o pessoal já saber. Negociação de Harvard. Só um minutinho, gente. Ai, é difícil escrever nessa telinha aqui. Oi, Fernanda. A gente vai ter hoje a Márcia Sarubi aqui com a gente. E é muito interessante porque eu recebo muito pedido de eu fiz curso de mediação, agora eu não sei mais como trazer isso para a prática. Fiz negociação. Bom, hoje vocês vão ter um exemplo, porque a Márcia ela não para. Ela é pioneira em vários, vários temas. E deixa eu colocar terapêutica. A pessoa quer fazer duas coisas ao mesmo tempo. Bater papo com vocês e falar, deixa eu colocar aqui, fixar. Já vou chamar a nossa convidada. Fê, manda aí para as pessoas a live, para quem você achar que possa ser interessante, porque a gente vai trazer um caso prático da Márcia, que tem todo esse conhecimento de negociação, de direito sistêmico, e levou as técnicas de negociação de Harvard para uma comunidade terapêutica. Então é um caso prático hoje, a gente vai ouvir ela aqui. Eu já vou te chamar, Márcia, peraí. Cadê? Vê aí se foi, eu nunca... Ai, foi. Vê se recebeu o convite. Quem for entrando na live... Olá, boa noite! Oi, boa noite. Vou caçar um filtro aqui para ver se eu me salvo aqui. Ai, eu tô assim mesmo, enfim. Igual Ainda joga essa coisa luz, coisa. ninguém merece. Ninguém merece, né? Vamos lá. Vai assim mesmo, que vai ficar menos Ah, mas terrível. Eu tá já dei um up ótima. ali. Tá ótima. Tudo bom? Ai, Tudo jóia, tombou o negócio, Márcia. peraí. Opa, Tombou o negocinho aqui. não Ai, tem problema, acontece. É o tempo de vamos. quem tá aqui, gente. Vamos andando, vamos fazer convidando as pessoas, porque hoje é um dia muito Sim, especial. Sempre me convidam, aliás, sempre me reclamam. O pessoal manda um monte de coisa aqui dizendo: ai, agora eu fiz curso de mediação, como é que eu faço para utilizar as técnicas? Você vai ver uma pessoa que não espera a oportunidade chegar, ela faz a oportunidade. é o jeito, né? A gente vai fazendo. Eu vou Tá ler um bom, pouquinho do currículo aqui. Muita gente tá acaba vendo essa ótimo. live depois, fica salva. Sim, sim. Mas quem está aqui já, oi, Diogo, para todo mundo que está entrando, convidem pessoas que podem se interessar em negociação e mediação, porque hoje a gente tem um case muito bacana. A Márcia Sarubi, a gente vai falar de negociação de Harvard, um case CETA, é isso mesmo, né? Assim que se fala, CETA, Certo. Comunidade Terapêutica. A Márcia, eu resumi, gente, o currículo dela, porque senão a gente ficava aqui horas. Oi, Rafael. Oi, Lu. Que bom que você está aqui. Lu, manda convite aí, quem for entrando. Espalha o aviãozinho para várias pessoas, porque a gente está aqui hoje com esse caso prático que é muito interessante. A Márcia vai contar para a gente como é que tem sido. E a Márcia é escritora, palestrante, mediadora, pacificadora, professora, coordenadora de diversos cursos de graduação. Só eu já cansei, tá? Cursos de graduação e Vamos pós-graduação do lá. Univale, do IFOR, do ILA, presidente da Comissão de Direito Sistêmico e Justiça Restaurativa do IASC, organizadora e coautora de diversos livros com a temática de direito sistêmico e resolução de conflitos, mestre em ciência jurídica pela Univale, vive inventando coisa, pioneiro em um monte de coisa. Não bastasse esse pequeno currículo, ela ainda tem tempo para trazer um monte de inovação. E uma delas é o que a gente vai estar justamente hoje aqui, querendo entender como é que você fez isso, contar as dificuldades para a gente, de repente puder começar explicando o que é essa comunidade, né? Porque é uma comunidade terapêutica, e aí entender como a gente, enfim, façam perguntas aqui, quem quiser, a gente vai, vou tentar lendo para a Márcia também, gente, fiquem bem à vontade. Oi, tudo bom? Boa noite para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui. A Jaque é uma parceira muito querida, né? Que topa todas, né? Também vivo convidando a Jaque para fazer umas Verdade. partilhas aqui conosco na Univale, né? Eu estou, nesse momento, mais vinculada a projetos no curso de Direito.
aqui do campus de Balneário Camboriú, que deixa eu contar uma coisa para vocês, né? Vamos começar pelo, eu gosto de dizer assim, vamos começar pelo começo, né? Então vamos lá. Olha que interessante. A gente tem um curso de Direito aqui de Balneário Camboriú da Univale, que ele abraçou com tudo cultura de paz. E eu acho que isso é muito importante. Eu não eu sei do caso da UFSC, né, que está fazendo um trabalho sensacional também, mas o nosso caso aqui é um caso muito bacana, em que a nossa equipe do escritório modelo, do núcleo de práticas jurídicas e, claro, o nosso coordenador de curso, vamos dizer assim, me deu uma espécie de carta branca para colocar minha criatividade em movimento, tá? E aí está sendo muito bacana esse processo. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque essa ideia do que a gente está fazendo agora no Certa Comunidade Terapêutica, ele está vinculado, né? É um projeto que está vinculado ao grupo de estudos em inovação em inovação na prevenção e resolução de conflitos, que eu coordeno aqui na Univale, no curso de Direito, mas ele é aberto para toda a comunidade, para o Brasil inteiro, e exterior também, não tem problema, a gente está aberto para participar. E também do Laboratório de Inovação Jurídica, que foi o primeiro laboratório de inovação jurídica criado, então, para a graduação em Santa Catarina. Engasguei aqui. Toma uma aguinha. Eu vou aproveitar até te fazer uma pergunta. Então, toma uma aguinha que eu vou fazer a pergunta. Porque Não, nem vou, eu fiquei... essa água aqui vai dar, fala. Ah, tá. Não, mas é que eu fiquei muito curiosa quando você me falou, porque eu fiquei imaginando que momento que você teve essa ideia de juntar uma comunidade terapêutica com as técnicas de Harvard. Então, vai lá, mas eu quero te ouvir contar esse início, bem do início mesmo. Pois é isso que é bacana. Pois é, justamente, gente. Oi, O que Nayara! é Tô dando oi pro pessoal aqui, desculpa. O que é muito inovador nesse projeto Pode falar. Não, eu vou ser obrigada a pegar uma água, porque minha garganta está irritada mesmo. Tá, Peraí, vai, não tem problema. Vai lá. Gente, a gente hoje vai... A Márcia, ela fez uma coisa que eu achei muito interessante. Quando eu dei uma olhada, que eu vi ela postando, gente, como é que ela fez isso? Ela tem uma comunidade terapêutica, ela fez um trabalho utilizando as técnicas de negociação de Harvard. E isso é muito interessante, estava falando no início, quem não estava ali no início, porque às vezes a gente faz o curso, termina, ou fica achando que não tem oportunidade de aplicar, não, né, não me chamam na mediação judicial, não me chamam numa câmara, então como é que eu vou aplicar? Eis aqui uma inspiração para nós hoje. Não, muito bacana. Desculpa aqui que a garganta tá arranhando, a gente fala muito também. Tranquila. E acabou Sim, levando imagina. esse lado, tá? Então, assim, vamos continuando aí, como é que chegou nesse fio condutor, tá? Como a gente está com esses grupos de estudos, né? O grupo de estudos, na verdade, já mudou de nome, mas ele já está fazendo 7 anos esse ano, né? Porque eu vou coordenando e eu mudo de nome em conformidade com que às vezes fica mais interessante para o mercado. Isso também é uma dica para quem está trabalhando, para quem fez treinamento, quem fez curso, fala assim, tá, mas como é que eu vou nichar, né? Veja um nome, veja uma forma de tornar isso atrativo para o seu cliente. Às vezes o seu cliente ele não tem como adivinhar o que ele precisa, você que vai ter que explicar para ele. Ele não sabe que ele tem essa necessidade. Ele tem uma necessidade, mas não sabe que o nome da solução, o nome do remédio é aquele. Então, é você que vai ter que tornar isso atrativo para ele, né? E aí, vamos lá. Nesse caminho de ter essa porta aberta para começar a acelerar mesmo a quinta marcha com múltiplos métodos adequados de resolução de conflito, eu escolhi, né? E quem me conhece sabe que eu sempre digo, se tu não sabe negociar, tu não sabe mediar. Então, assim, o método de base, né? O método que eu acho que tem que estar sustentando esse edifício das múltiplas formas de resolução de conflito é a negociação. E eu, particularmente, né, por mais que às vezes algumas pessoas tenham algumas críticas, percebo o método de negociação de Harvard como um método muito eficaz. E aí eu gosto de dizer, gente, vai do... já vi a Maiara aqui, Paulo também, vai muito de quem operacionaliza o método, porque ele não é um método engessado, gente. Às vezes o pessoal olha Harvard e fala, não, mas o único foco é o acordo. Não é na resolução do conflito. Se o teu ferramental é um ferramental restrito, se teu olhar para a relação é um olhar restrito, gente, aí vai muito de cada um, mas eu percebo como um frame muito bacana para múltiplos cenários, tá? E eu não sei se vocês acompanham, mas além
Como Chegar ao Sim, que é o livro de base, tem o Como Chegar ao Sim consigo mesmo, Negociando com Conversas Difíceis, e tem vários livros de aprofundamento que caminham cada vez mais para aquela dimensão do ser humano, tá? Então, percebam, não existe uma restrição desse método, porque algumas pessoas dizem, não, mas ele é um método muito restrito, muito... Não, gente, é só você temperar ele direito que ele fica sensacional, tá? O que acabou acontecendo? Eu tenho outro projeto lá dentro do CERTA. E o que é o CERTA? CERTA Comunidade Terapêutica é uma comunidade terapêutica maravilhosa que fica em Camboriú, né? Aqui pertinho de Balneário. E nessa comunidade, os indivíduos estão internados fazendo uma detox, vamos dizer assim, de álcool e drogas, né? Então é um processo sensacional em que é trabalhado o ser humano de forma completa. Então, eles têm múltiplas atividades. Eu convido vocês para entrarem no site, depois eu vou digitar aqui, só não vou digitar enquanto eu falo, senão fazer cair o negócio, eu já me conheço, do CERTA Comunidade Terapêutica. Tem o Martins, que é o responsável, que é, meu Deus, uma pessoa fora de série. E a gente tem a Bruna, que é psicóloga lá dentro, foi também minha aluna num curso de Justiça Restaurativa Sistêmica, e ela nos convidou para entrar com a justiça restaurativa, com um olhar sistêmico. Para quem não sabe, eu sou facilitadora de constelação familiar também, trabalho também com justiça restaurativa. E aí, eu e o professor Fabiano começamos um projeto no começo desse ano. E é um projeto que está em andamento, a gente já está no segundo ciclo, daqui a pouco vai sair publicação, porque tem questionário, tem resultados muito bonitos, a gente trabalha em parceria com os psicólogos, é um projeto assim maravilhoso também. Nesse papo vai, papo vem, acordei um belo dia e falei assim, por que não ensinar o método de negociação de Harvard para os internos? Bem assim, tá entendendo? E propus para a comunidade, propus para a Bruna, propus para a Sula também, que é psicóloga, e a gente fez esse caminho com o Martins. E olha que bacana, foi muito bem aceito para os internos. Os internos adoraram, a gente trabalha com um grupo, gente, de 17 internos. Pena que aqui a gente não consegue mostrar para vocês, né? Porque é uma live, eu não consigo passar slide, passar material, eu não sei também, talvez até dê, mas eu não sei como que faz. Eu também não sei muito como fazer. Acho que dá, mas não sei fazer isso Talvez também, até eu dê, tenho mas medo. não sei. O que acontece? O lugar é lindo, é um lugar, assim, é um sítio. A gente tem espaço com sala de aula, a gente tem espaço com data show e tudo mais. E eu ajustei com a minha modelagem um curso de negociação modelo Harvard. E olha que interessante. A gente começou com uma lógica, né, de trazer o método de negociação de Harvard para os internos, mas a partir do momento que a gente entrou trazendo o método, e aí eu fiz umas salpicadas com CNV também, que foi muito importante, toda uma compreensão sobre conflito, né, visão tradicional, visão atual, misturo também com os movimentos essenciais da Cláudia Boatti, ou seja, o meu jeito de ser. E aí, olha que bacana, a gente começou a perceber que eles começaram a trazer os conflitos organizacionais que estavam lá dentro. Então, olha que nicho muito importante, gente. E cada vez mais eu tenho atuado nessa área, tá? Que é trazer abordagens de negociação e facilitação da comunicação, como eu gosto de dizer, para ambientes organizacionais. Ontem eu estava no Ruth Cardoso, na semana de fisioterapia, trabalhando com CNV e gestão de conflitos para as equipes. Então, quem fez aí o treinamento em negociação, mediação, né, está se encantando por essa área, existe um mercado de trabalho muito, muito bacana e muito carente. Porque se você perguntar para cada uma dessas organizações, cada uma dessas empresas, nenhuma delas tem um setor de prevenção e gestão de conflitos. E quem que vai fazer isso? Indivíduos que tenham capacitação para isso. Porque você tem que criar uma modelagem, Vamos lá, voltando aqui para a ideia do curso. Qual é a minha ideia, certo? Mais para frente. Primeiro, a gente está fazendo 3 ciclos, 3 turmas de internos, porque nós temos 60 internos, certo? Nossa, então, eles têm, eu tenho um ciclo como aluno.
60 internos que foram divididos em 3 turmas, porque tem que ter um ponto em que eles já passaram por um processo de desintoxicação e estabilização, tá? Para que eles possam participar dessas interações. E aí, nós vamos capacitar todo um ciclo dos indivíduos que estão internos, que ficam pelo menos uns 6 meses, 9 meses, tá? E à medida que a gente está fazendo essa capacitação, os funcionários também, alguns deles, estão acompanhando a capacitação. Então, o que nós estamos fazendo? Criando um ambiente, criando uma cultura de construção de consenso, de negociação, de ter realmente um método e não começar a tentar resolver o conflito de forma empírica, que é o que acontece. Né? Se a gente não sabe... Fala, querida. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando você começou, a ideia era capacitar eles para o mercado lá fora ou simplesmente resolver os conflitos que ele tem? Ou já com essa visão organizacional, isso surgiu no meio... Como é que foi, assim? Então, na minha cabecinha, eu não me preocupei inicialmente muito com o mercado externo. Mas todos eles disseram... Consequentemente, né? Todos eles estão interessadíssimos. A gente tem uma taxa de adesão enorme, porque a gente terminou a primeira turma, já tinha uma turma fora dizendo assim, não, eu quero participar também. Quando é que vai ter outra turma? Porque eles estão vendo uma possibilidade de um diferencial como mercado de trabalho. E percebam, muitos deles durante o curso trouxeram as profissões que eles já tiveram. Então, não é porque uma pessoa está passando por uma internação que ela não trabalhou e que ela não voltará a trabalhar. Então, muitos já tinham conhecimento de negociação porque tinham trabalhado em área comercial. Então, foi muito bacana porque eles trouxeram os casos deles antes desse processo, vamos dizer assim, do vício. Então, também trouxe, já que o pessoal que está assistindo, um processo muito de resgate da humanidade, de empoderamento, através dessa ferramenta, né? Através desse curso, tá? E eles têm muito, como você falou, muito interesse pela questão de mercado de trabalho, tem muito interesse também por uma certificação, e aí eu vou fazer o jabá, como eu gosto de dizer, da Univale, né? Justamente, eles estão muito felizes em terem uma certificação universitária, porque esse curso de negociação ele é criado especificamente para os internos. Então, atualmente, os nossos alunos da graduação, eles participam como voluntários. Então, eu tenho uma equipe, agora de 2 alunas, né, que já estavam no primeira rodada, na primeira turma, que vão dar suporte. Tá? O que é muito bacana também para quem está ouvindo, para quem pode se interessar. Eu gosto muito, como eu dou aula, eu acabo trazendo um pouco da metodologia do que está sendo feito. E eu vou até aproveitar que você está falando isso. Gente, quem está ouvindo, quiser mandar para aquela amiga terapeuta, né? Porque a gente sempre fala muito, eu falo muito isso, já vi você falar também, a importância da equipe multidisciplinar. Então, de repente, se é mediador, advogado, olha que oportunidade. Manda para alguém que você acha que de repente pode... Né, ser uma instituição bacana para você replicar uma ideia dessa, para você ver o que é possível ajudar. Então, já vai fazendo isso. Exatamente. É uma coisa muito interessante. Sim, sim. E até saber como que a gente implementa, né? Tudo é teste, né? Então, E outra coisa, eu sempre trabalho com equipe multidisciplinar. Na verdade, até interdisciplinar, porque a gente vai perpassando, né? Então, sempre tem a equipe dos psicólogos que sempre estão juntos, né? Mesmo que a gente trabalhe com sociologia, a gente não trabalha com psicologia, são pegadas diferentes e, vamos dizer assim, complementares. Então, o que a gente fez, tá? A gente fez um primeiro ciclo e a gente já encontrou dentro da turma alguns indivíduos que tiveram protagonismo e liderança. Então, o que eu fiz? Eu separei, foi um específico, que tem um perfil, que tem uma oratória muito bacana, muito articulado. Esse indivíduo, agora na segunda turma, ele já vai como trainer. Ele vai me assessorar como trainer, tá? Então, ele empoderou ele também, né? Exatamente. Ele já vai como trainer me assessorando, né? Ele vai ali comigo, vai estar me assessorando, até porque ele já conhece a turma, ele já conhece a dinâmica interna, ele já conhece também o conteúdo, ele absorveu muito bem o conteúdo. Porque a gente fez um processo de avaliação ao término do curso, tá? Então, isso foi muito importante. Não satisfeito com isso, a gente também tem os alunos que vão para dentro, que estão sendo capacitados, para que eles também repliquem. Por quê?
A minha ideia, né, e até para quem está ouvindo, é que a gente consiga ter, e até se alguém tiver interesse em fazer um treinamento de como implementar, certo? Acho. Desenvolvi todo o meu material, é um material específico para esse grupo, eu também treino. Por quê? Porque a gente tem todas as especificidades que precisam Uhum. ser cuidadas, né? Então, a gente tem os alunos que estão sendo capacitados para que sejam replicadores, porque o que não falta é unidade, o que não falta é lugar, né? E Uhum. essa especificidade de trabalhar com comunidade terapêutica é algo muito específico. Então, a gente já está treinando os alunos, por quê? Porque só aqui na nossa região a gente deve ter umas 4, 5 comunidades no mínimo. E aí, o que vai acontecer? Eu não vou poder estar toda semana, né? Fazendo, como eu já estou fazendo toda semana aí, porque falta tempo mesmo, né, gente? Sim. Então, a ideia é que a gente tenha multiplicadores. Então, quem tiver interesse, a ideia é que a gente realmente multiplique e possa Uhum. estar fazendo. Para ficar mais divertido ainda, eu gosto de dizer, a gente fez uma parceria e até então a gente ia, né? A nossa equipe, eu levava os meus alunos, né? Eu mais 2 alunas, tem a Tâmara também, que é da Comissão de Direito Sistêmico e Justiça Restaurativa, que vai comigo, né? Então, era eu, ela e mais 2 alunas que a gente ia e vai até a comunidade terapêutica que fica... O treinamento pode ser online, tá? Uhum. A facilitação, gente, precisa ser em loco, né? Eu acho melhor. Por quê? Porque nesses lugares as redes de internet não são tão fortes e têm dificuldade de acesso. Porque não ficam tanto no... Como é que eu vou dizer? Ficam, às vezes, em área um pouco Mais mais periférico. isolada, né? Então, assim, tem internet, mas é uma internet mais lenta, então é complicado, tá? E Então, a minha dica é... me parece, Márcia, que na verdade são lugares que também são um pouco carentes de conexão humana, talvez até, né? Sim, Que acho que é importante esse fator também de estar ali presencialmente, acho que faz diferença, realmente. sim, sim. Eu não aconselho fazer uma modelagem inicial de online, né? Mas é o que eu digo, se não tiver outro jeito, até vai, mas Sim. não é o Uhum. ideal, né? E aí, o que a gente fez agora? A gente deu um passo a mais. Primeiro, como eu falei, eu levei os meus alunos, as minhas alunas, para dentro da universidade, dentro da comunidade, para que o aluno de direito perceba como pode ser uma atuação de um profissional que lida com prevenção e gestão e resolução de conflitos junto à comunidade. Tá? Uhum. Por quê? Porque senão fica algo muito distante da realidade deles, eu gosto de dizer, o chão de fábrica mesmo. E Uhum. agora, a gente deu mais um passo, como eu falei, são feitos em 3 encontros, tá? São 12 horas aula. Então, não é uma Uhum. carga horária tão baixinha também, tá, gente? É uma carga horária considerável. A pessoa sai dali sabendo algumas coisas bem bacanas. E é porque a gente trabalha muito com estudo de caso e roleplay, né? Então, a gente tem Uhum. uma metodologia baseada na metodologia de Harvard mesmo. Não é só o método, é o método e a metodologia de Harvard. E agora, o que a gente está fazendo? Dos 3 encontros, o primeiro encontro ocorre dentro da Univale. Então, é feita uma parceria com a prefeitura coloca disponível um ônibus, eles são deslocados da comunidade, vão para a universidade, né? Até porque a nossa universidade é uma universidade comunitária. E aí eles vão ter aula numa sala de aula do curso de Que legal. Direito, são recepcionados pela nossa equipe, pela equipe do escritório modelo, do NPJ, por mim, é óbvio que também faço parte dessa equipe, do nosso coordenador, e aí eles têm essa aula inaugural, que é feita, então, dentro da instituição, trazendo mais esse empoderamento. Uhum. Trazendo um pouquinho, então, gente, para alguns resultados bem interessantes, tá? Nós conseguimos fazer algumas dinâmicas de situações práticas trazidas por eles, voltadas a que eles utilizassem o próprio método para resolver os conflitos internos que apareceram. Então, foi muito rico mesmo, gente. E aí, o que aconteceu, e sempre vai acontecendo, são interesses cada vez maiores pelos métodos. Então, tem Uhum. como aplicar nas escolas? Tem, já me foi pedido. Tem como aplicar, tem como fazer um treinamento para os gestores? Tem como fazer um treinamento para os gestores. Então, para quem quer trabalhar com essa área, é muito interessante, porque tu começas muitas vezes com um projeto desse tipo, e esse projeto vai expandindo. Né? Vai expandindo por quê? Porque as pessoas não sabem que esse é um recurso idôneo, não sabem que esse é um recurso específico.
Para quem não conhece também, eu gosto muito do tal do Visual Law, do Legal Design. Então, todo o nosso... Aqui está preto e branco, tá? Mas todo o nosso material é desenvolvido, então, de forma atrativa. Aqui está, né? Só aqui, para que a gente possa ir seguindo, né? Para que fique uma comunicação clara e que faça sentido para a realidade deles. Então, aqui, né, o famoso separar as pessoas do problema, né? A gente vai trabalhando com os pictogramas, vai juntando também toda essa parte, né, de estar trazendo. Claro que aqui está em preto e branco, não tem muita graça, mas todo o material é colorido, né? Todos eles recebem esse material impresso para acompanhar as aulas, né? E vão tomando nota e vão fazendo as atividades, e todos eles têm tarefas em atividades e uma série de recursos, né? A gente tem várias mandalas, eu gosto muito de trabalhar com mandala, gosto muito de trabalhar com gamificação, e é esse material de ponta, gente, que a gente está levando para dentro da comunidade terapêutica. Então, eu gosto de dizer, tem toda uma tecnologia embutida nesse projeto, que não é só um método de negociação de Harvard, é toda uma experiência muito bacana né, que a gente está trazendo. As pessoas às vezes têm você estava falando no início, e assim, algo que sempre me incomodou, o fato de achar que mediação e negociação são coisas muito diferentes. Isso sempre me incomodou, porque assim, a primeira matéria que eu tive no Canadá de introdução à negociação, aliás, introdução à mediação, foi com como chegar no sim. Então eu não consigo entender também essa história do mediador não saber de negociação. Essa Não é a tem base, né? É. A escola de Harvard, eu acho que ela funciona e ela é tão atualizada até hoje porque fala de princípios, não de regras, né? E eu acho que esse teu caso assim, é muito emblemático no sentida de que realmente esses princípios funcionam em qualquer lugar. Né? Eu não sei se você tem, mas talvez seja interessante até fazer esse levantamento de repente, de conflitos internos antes e depois, né? De começar esse projeto. Porque com certeza vai mudar toda a estrutura dentro da comunidade. Sim, sim, com certeza. A minha ideia, assim, de forma despretensiosa, é começar primeiro, né? Vocês sabem que toda vez que a gente começa um projeto desse, esses são projetos que são projetos voluntários. Então a gente precisa conseguir ter gás para conseguir dar conta de manter um projeto desse por pelo menos, eu gosto de dizer, pelo menos uns 2 anos. Por quê? Porque para a gente ver esse reflexo, é uma mudança de cultura, né? É uma mudança cultural. Então a gente precisa primeiro sensibilizar aquela parte que está mais aberta, né? E às vezes a parte mais aberta é a parte dos internos. Depois a gente começa uma ampliação dessa sensibilização para a parte dos gestores. E daqui a pouco depois de um certo tempo, aquilo passa a ser uma linguagem comum, do local. Só que é um processo. Então, assim, às vezes você vai lá e faz um curso, né, de uma turma. E o que vai... o curso de uma turma não vai fazer a mudança que a gente quer. Não tem como. Até porque a gente está trabalhando com os internos. Os internos podem ter redução de conflito entre eles, daquele grupo específico. Porque eles vão ter uma possibilidade melhor, né, de ter um ferramental bacana. Mas se o gestor não for impactado, se a equipe não for impactada, a gente vai ter um grupo falando uma linguagem, o outro grupo falando outra linguagem. Então, a gente precisa muito que tenha todo esse alinhamento. E esse alinhamento, gente, leva tempo. Então, a gente tem que ter gás, eu gosto de dizer, tem que ter equipe, para poder dizer assim, não, depois de 2 anos, a gente conseguiu construir uma cultura e agora é algo natural que as pessoas usem. Por exemplo, comunicação, os preceitos, né? Eu digo bem que seja aquela formulazinha básica da comunicação não violenta para fazer o pedido, né? Que elas consigam perceber que o conflito escalona. Até quero, para quem não conhece, né, do tema, os conflitos, tem a espiral de conflito, né? Ou então escalonamento de conflito. Para quem é da área, é meio que arroz com feijão, mas para quem não é uma coisa que empiricamente até sabe, mas ninguém nunca te explicou, né? Sabe que vai aquecendo, que vai, vamos dizer assim, piorando a situação, mas tu não tem conhecimento técnico sobre isso e tu não sabe quais são as escalas. Então, o que a gente fez? A gente apresentou para eles a ferramenta do escalonamento de conflito, a escalada de conflito, e a gente foi trabalhando com eles casos práticos que eles foram trazendo, dos conflitos internos deles. Isso ajudou muito, eles já trouxeram esse feedback,
para que eles percebessem quando o conflito lá dentro estava escalonando. Porque se eu não sei que ele está escalonando, eu não posso ter uma ação em relação àquilo. Porque eu não fazer nada pode ser um catalisador, porque eu vou segurar e depois vai virar algo muito mais agressivo. Né? Então, o que é bacana? É que essas pessoas tenham esse conhecimento do escalonamento do conflito ou dessa espiralização, para que a gente possa, então, munir essas pessoas desse conhecimento, que elas digam, olha, a partir do momento que eu comecei a apontar o dedo, ele começou a escalonar. Né? Então, o que eu vou escolher conscientemente? Não, pode ser que eu escolha apontar o dedo, mas conscientemente, e pode ser que eu diga, não vale a pena escalonar esse conflito, eu vou utilizar um outro recurso. Que recurso? A comunicação não violenta. Por isso que eu começo sempre trabalhando moderna teoria do conflito, trabalhando o conflito, fazendo toda uma sensibilização, e depois, né, trabalhando, então, a parte da comunicação não violenta para que eles tenham um frame, né, para poder se expressar. Se eu não tenho um frame, eu vou fazer do jeito que eu acho que é, e se a gente parar para pensar nesse ambiente que são de pessoas, né, vamos dizer assim, com uma certa vulnerabilidade emocional, né, porque são muito traumatizados, é natural pensar que existe um grau considerável, consistente de agressividade na forma com que eles se comunicam. Pode ser que não seja comigo, mas entre eles. Então, o que vai acontecer? A gente tem que ensinar esse grupo a que ele possa se comunicar de uma forma não agressiva. Bom, se ele sabe que o conflito escalona, se ele sabe que o conflito é natural, né? Se ele tem um pouquinho de destreza com relação a emoções, e ele tem um método que ele aprende a operacionalizar, mesmo que de uma forma não profissional, porque a gente não quer, a gente não está treinando negociadores, né? A gente está trazendo esse curso para que eles tenham ferramentas. A gente tem um resultado muito bacana, tá? E esse curso aqui, a gente está fazendo agora uma formatação dele para crianças, tá? Que legal. Para trazer uma linguagem diferente, mais voltada ao público infantil, a mesma história, a mesma conversa, só que para um público infantil, né? Para que a gente possa também levar então levar essa abordagem para as escolas, né? E para múltiplos cenários, porque é uma skill, né? São skills que precisam ser desenvolvidas, e as escolas não desenvolvem, né? A gente fica o tempo inteiro recebendo reclamação, situações de bullying, e não existe um frame, né, para o docente, e também não existe também um frame para o aluno, de como que ele se manifesta, né, porque em casa também ninguém ensinou. Eu ia dizer, né, já vem de casa sem freio, aí é difícil. Aí a escola não consegue. Mas, Márcia, eu acho que é interessante, você falou dessa consciência, eu acho que essa é a palavra-chave na resolução de conflito, eu gosto muito dessa palavra, porque às vezes eu não tenho consciência de que o conflito existe, né? Então eu nem sei dessa espiral, escalonamento, como você falou, porque enquanto a gente está na fase da negação e da ignorância, né? Que assim é fazer de conta, ninguém resolve nada. Então a hora que você. Isso que a gente faz resolução de conflito, eu acho que é isso que você está trazendo para essas pessoas. Quando você faz isso numa comunidade que talvez é tão carente de oportunidade, de educação, de ter acesso, você está mostrando um cenário que pode gerar um conflito e já dando a ferramenta, né? De como resolver, de como evitar. E aí, essa consciência é uma consciência que parte dos dois lados. Por que eu tô te falando isso? Porque eu acho que você é um outro exemplo de uma coisa que você deve ouvir muito, como eu também, quando a gente dá aula, o pessoal fala a tal da história que a gente tava falando nisso, né? De, eu fiz o curso, agora como é que eu começo? Aí a pessoa reclama, mediação não dá dinheiro, fiz tal coisa e não consegui me adequar. Só que assim, percebam quem está assistindo agora, que eu sei que vai ter bastante mais gente assistindo depois, quantos cursos que a Márcia fez, qual a capacitação, quanta de coisa que ela fez, e ela está fazendo um trabalho voluntário. Não sei se quem está aqui percebeu isso tudo, mas é porque assim, a capacitação é sempre, né? A gente tem que ser um lifelong learner, tá sempre aprendendo. E todo projeto novo, ele não vai ter adeptos no primeiro momento. Talvez se você fosse bater numa grande empresa multinacional, pedir um patrocínio de cara, sem nunca ter visto um resultado, você não conseguiria. Mas quem sabe aqui, daqui para frente,
com isso tendo resultado, por isso que eu te falei da estatística, de fazer um antes e depois, porque você consegue um patrocínio de uma grande empresa, né, interessada nisso e consegue expandir cada vez mais esse trabalho. Então, assim, é uma oportunidade que a gente quer ser muito imediatista e não percebe, mas você está construindo uma tremenda oportunidade para você, para os seus alunos, para a comunidade. É um ecossistema inteiro que se modifica, né, Márcia? Exatamente. A questão toda é assim, né? O que tu falou, eu acho que é um perfil que tanto eu quanto você e algumas pessoas têm, que é do lifelong learning, né? Não existe um outro perfil possível, né? Não tem. Então, às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, tá, mas tu vai fazer outro curso? Não, com certeza. Até agora é engraçado, assim, né? Porque além do que a gente já tem, eu estou indo agora para Porto Alegre para fazer o terceiro curso com John Garriga, né? Porque eu trabalho também Ai, que conflitos na maravilha. relação de casal. Amo E ele. eu já fiz os treinamentos com ele e vou fazer mais outro. E aí apareceu um curso muito bacana, que é um treinamento específico para justiça restaurativa, que eu também já trabalho com isso. Só que Uhum. com o Paulo Moratelli e o Terry O'Connor, que é um dos pais da justiça restaurativa australiano, né? É uma oportunidade única e eu vou emendar Porto Alegre e Salvador, justamente Nossa. porque eu falei, eu não vou perder essa oportunidade, né, de ampliar aquilo que eu tenho. E eu gosto, quem não sabe, algumas pessoas não sabem, mas eu já tive eu tive 3 projetos coordenando e facilitando dentro de unidade prisional em Floripa, tá? Então, Olha, eu já foi como trabalho. eu te conheci, tá? Não no projeto, mas assim, eu vi você em 2018 num congresso falando desse projeto do presídio. Exatamente, exato. Então, foi um projeto pioneiro aqui em Santa Catarina, foram 3 projetos pioneiros, na verdade, e a gente, então, assim, só para contextualizar, eu já trabalho com a esfera penal, e eu acredito na abordagem, né, da justiça restaurativa, da mediação vítima-ofensor, que é um modelo específico, né? Então, eu realmente acredito nisso tudo. Uhum. E não tem como você só ter teoria, gente, fazer um curso e não fazer prática, porque você precisa pegar a mão, como eu gosto de dizer, né? A gente precisa ter essa prática, né? Eu acho que você, como você fez a sua formação no Canadá, e a primeira formação que eu fiz foi na Califórnia, nos Estados Unidos, toda conversa nos Estados Unidos inicia pelo método de negociação de Harvard. Uhum. Então, eu fui fazer mediação, fui fazer arbitragem, mas começou tudo pelo método de negociação de Harvard. Não se conversa nada de mediação antes de te ensinar a ser um grande negociador. Então, pessoal, o mínimo que eu gosto de dizer, o mínimo que já é um mínimo super bem trabalhado, é justamente saber negociar, trazer essa segurança para o cliente de vocês. Então, assim, pegando um pouquinho mercadológico, tá? Eu não trabalho só voluntariamente, eu trabalho para a empresa também, e as empresas trazem essas demandas de dificuldade de gerenciamento de funcionários. E percebam, até vou pegar um casezinho que aconteceu algumas semanas atrás, né? Pelo modelo tradicional jurídico, você verifica que, por exemplo, um funcionário tem um comportamento que não é adequado, e pode ser que você se preocupe em fazer uma conciliação ou trazer uma abordagem Uhum. nesse sentido de resolver a parte com a demissão sem causar maiores reflexos. Só que se esse funcionário for indispensável nesse momento para a vitalidade e a continuidade da tua empresa, não tem uma resposta legalista. Tu tens que ter skills de negociador, porque tu vai ter que pesar, tu vai ter que analisar. E, inclusive, o que a gente fez foi toda uma anamnese de ganhos e perdas e que quanto tempo era necessário para capacitar um outro profissional na mesma modelagem, certo? Quanto tempo teria que segurar esse profissional de todos os jeitos? E foi trabalhado justamente o quê? Muito a parte de comunicação. Como que seria feita uma comunicação assertiva, trazendo, né, um enquadramento dos pontos que precisavam ser alinhados, sem perder o funcionário. Uhum. Então, olha, gente, como nós, que eventualmente podemos ser da área jurídica ou não, mas que trabalhamos com resolução de conflito, temos um grande mercado de trabalho. Só que os Uhum. gestores ainda, o empresário, às vezes ele não sabe. E ele vai procurar um profissional, muitas vezes só capacitado nas hard skills legalistas, por assim dizer.
E aí ele sai dali frustrado, ele sai dali insatisfeito, porque a perda que ele teve com aquele capital humano é muito grande. Uhum. É tirar uma perna de uma empresa, a gente não pode baixar a produtividade, a gente não pode desestruturar. Então, o que ocorre, o que a gente trabalha, é justamente, eu gosto de dizer já, que isso aqui que eu falo que hoje em dia eu trabalho com construção de consenso. Eu sou uma construtora de consenso, né? Consensus building. Por quê? Porque é isso. Não é necessariamente. Outra coisa que eu cuido também, tá? Tem gente que fala assim, mas eu misturo negociação, mediação, conciliação e dá certo. Não, cara. Uma coisa é negociação, outra coisa é mediação, outra coisa é conciliação. Cada uma é uma coisa diferente da outra. Agora, quando você vai fazer o tal da construção do consenso, você pode utilizar recursos, até mesmo, né, do desenho de sistema de disputa, que não chega a ser disputa, porque o que eu quero fazer é a construção do consenso. Tu mescla métodos. Mesclagem de métodos, fazer toda uma estratégia de abordagem é totalmente diferente de fazer uma misturança e dar um resultado no final. Por que isso? Porque o teu cliente não te respeita. Vou falar a verdade para vocês. O cliente não respeita. Aí o cliente diz assim, olha, mas eu conheço muita gente que fala bem, que convence, e o que eu vi acontecer ali com aquela pessoa foi, na verdade, isso. Então, o teu cliente não percebe valor. É totalmente diferente. Quem senta, eu explico, olha, eu trabalho com construção de consenso, meu background é esse. A gente pode fazer uma abordagem, a base de tudo é comunicação. Vamos fazer um mapeamento de como que está o processo de comunicação na sua empresa. Vamos fazer como eu também trabalho com constelação estrutural, organizacional e várias outras coisas. Vamos dar uma olhadinha, então. Não é fazer constelação, gente. Vamos ver como é que está a ordem nessa empresa. Até pegando ontem, gente, do treinamento ali no Hospital Ruth Cardoso. Né? O que a gente fez? A gente pegou um determinado grupo e fez um movimento para que a gente visse, por assim dizer, como que estava estruturado um setor específico. Nós colocamos o gestor e colocamos a equipe. Pedimos para que eles livremente encontrassem os seus lugares. Estava uma bagunça, com todo respeito. Né? Tava uma bagunça, tinha uma bagunça, uma desordem muito grande. Não é que o gestor é ruim, mas as pessoas não se percebiam nos lugares certos. E aí o que aconteceu? Era para ser uma equipe que deveria ter uma horizontalidade hierárquica e não existia isso. E aí nós tínhamos algumas pessoas que se sentiam com poder de mando, sendo que elas não tinham poder de mando. Então, o que a gente faz? Isso tudo causa conflito, gente. Construção de consenso, prevenção de conflito, gestão de conflito e resolução de conflito é algo muito amplo. É algo muito amplo. Então, a gente trabalhou com eles. CNV, escalonamento de conflitos, e uma anamnese, um case específico de grupo. Então, o nosso modelo de trabalho, né? Eu sempre digo assim, o que eu faço, eu falo sobre o que eu faço, não sei o que os outros fazem, eu gosto de dizer. Nem consigo, às vezes, dar conta do tudo que eu tenho que fazer, imagina ainda querer saber o que as outras pessoas fazem, né? Não tem como. Seria muita arrogância, né? Então, assim, o que eu faço é justamente isso. A gente vai para uma empresa, a gente faz um mapeamento, vê como que está a situação. Eu trabalho bastante com empresa familiar. Aqui em Balneário, a gente tem muita empresa voltada à área da construção civil. Tem muita desordem. Então, o que a gente vai fazer? Melhorar o fluxo comunicacional, trazer uma organização e trazer um frame estável e muito completo, que é o frame do método de negociação de Harvard para gestão de problema. E em algumas empresas também a gente já conseguiu trazer um projetinho de implementação de um setor de resolução de conflitos. Tá? Que eu entendo que esse é o caminho do futuro, são esses setores que vão ser depois, por óbvio, monitorados por quem tem expertise. Você não vai querer ficar dentro de 30 empresas, você vai monitorar 30 empresas. Né? Você vai apresentar, você vai capacitar, treinar e você vai monitorar. Você vai fazer lá um monitoramento, né? Do que está acontecendo, como está esse fluxo. E está tudo certo. Eu adoro esse assunto, porque você sabe que eu sou apaixonada por SD, né? Para mim, assim, é o melhor que existe. E aí, né? Porque você usa todas essas ferramentas, né? Quanto mais conhecimento, concordo com você, assim, não é uma salada, são métodos, e por isso que o DSD é legal, porque você pode usar vários métodos,
né? Então você já explica, olha, dependendo do caso e tal. E eu acho tão interessante, a gente fala muito no direito, né, de que a gente está numa fase de mudança de cultura para cultura do consenso. Sim. Só que trabalhando com as empresas, como eu trabalho, você trabalha no empresarial, eu vejo que a gente tem uma outra questão, que é uma mudança de cultura do preventivo que as pessoas não fazem. É Não por isso que fazem fica essa isso. bagunça. Aí eu logo no início fiz mediação, negociação, Sim. vou voltar para o Brasil. Assim, o intuito todo tem que ser essa mudança de cultura do consenso. Aí você começa a trabalhar com o empresarial, aí você vê que, na verdade, é uma mudança de cultura da prevenção. Porque é muito. Eu hoje, nunca aconteceu comigo, assim, de uma empresa chamar porque está começando a empresa, porque quer construir sem ter um problema. Não. Você é chamada porque está nessa comunicação louca aí que você falou, porque já está tendo reclamação trabalhista aberta. Então, assim, é uma mudança que a gente constrói um ecossistema diferente dentro da empresa. Eu gosto muito dessa Perfeito. nomenclatura Sim, e sim. permite a manutenção. E aí, muitas vezes, a gente mesmo dá essa manutenção, ou você fica ali como um mediador que eles vão precisar em algum momento. Mas é uma coisa tão ampla, né? Porque aquele trabalho que você faz na comunidade terapêutica, você faz para uma empresa, você faz numa escola, Exatamente. adaptado à linguagem deles, claro, né? Você não vai falar o mesmo que você fala na comunidade terapêutica, você tem que ir para um empresário e falar de lucro, de risco, de prejuízo, que é a língua dele. Sim, sim. Com Mas os certeza. princípios são os mesmos, né, Márcia? Então, eu acho que isso é tão rico de ter esses projetos, de poder, na verdade, fazer todo esse trabalho voluntário, porque você está se capacitando, você está capacitando as pessoas em volta, você está criando um case de certo e errado antes de chegar numa empresa dessas. Então, eu acho que é muito interessante. Eu nunca me canso de falar isso para os alunos. O voluntário é o começo. Eu tenho certeza que também falavam para o time dos Estados Unidos. Para mim, era assim, é regra. Ninguém começa a trabalhar se não começa pelo voluntário. Sim, tem que Você começar com começa sempre você. assim, não adianta, né? Mas é porque é um teste teu também, né, gente? Claro, claro. Você teve essa É, ideia de juntar tudo isso dentro de uma comunidade, então eu vou lá testar, ver o que funciona. Não, a linguagem precisa acertar, funcionou aqui, não funcionou ali. Então, eu acho que isso é fantástico. Então, assim, é realmente um case que merece ser replicado, né? Que as pessoas possam entrar em contato contigo para entender ou se inspirem, né? E façam, sei lá, de repente você não tem ainda a negociação de Harvard, mas você tem a comunicação não violenta, a gente vai fazer um curso lá com uma comunidade de graça, né? Começa por aí, com a ferramenta que você tem, né? isso é muito importante. Eu estava num atendimento hoje à tarde e era uma pessoa que, né, também empreendedor, e ele trazia justamente uma questão de ter uma visão muito ampla, de querer criar um instituto. Mas eu falei, olha, antes de você criar um instituto, o que você tem de ferramenta, né? O que você tem de ferramenta? Ah, não, a pessoa tem lá um kit inteiro de ferramenta e não usa nenhuma. Então, eu gosto muito dessa lógica do toolkit, né? Mas é aquela coisa, cara, tu tens um kit de ferramenta. Se eu for esperar que alguém me dê o aval, ou que eu for criar um instituto, ou que se eu for pedir ou querer encontrar um caso igual que usou Harvard, eu não vou encontrar. Porque a inovação, gente, ela vai surgir justamente de algo que é inusitado, algo que ninguém espera que vá funcionar. E quando eu chego, por isso, e aí vem um ponto muito importante, né, Jaque, do voluntariado para poder testar. É assim, ó, eu preciso de alguém que me abra a porta, porque se eu ficar só na ideia, que é a ideação, não vai dar certo. Né? A gente trabalha também com design thinking. Então, assim, a gente tem que prototipar, a gente tem que testar, a gente tem que validar a ideia. Então, a gente pode até perceber a parte do voluntariado como uma forma de validação de ideia. Olha, hoje em dia, ou daqui a um ano, né, até o final do ano, eu vou ter passado por 3 turmas, eu vou ter impactado 60 pessoas, né? Já é um número considerável. Então, eu já tenho um score que vai me trazer, então, uma possibilidade de apresentar isso para uma empresa, de apresentar isso para uma prefeitura, né? Porque quando a gente fala em organização, gente, a gente também pode trabalhar e deve trabalhar para o poder público, né? Então, todo mundo lá tem sua empresinha, vai se virando, né? Se não tem, abra. Mas, assim, percebam, empreender é isso também, né? Então, esse até um tema muito bacana é o empreendedorismo na área da resolução de conflitos. Então, o que eu estou fazendo é o empreendedorismo. Eu estou empreendendo. Eu peguei uma ideia que não é nada usual, coloquei, né? Até se bobear, devo traduzir isso para o inglês assim que der. Quem sabe até fazer chegar nos criadores dessa ideia. Porque Olha aí. porque não Né? percebem a questão é essa. Talvez eles não tenham pensado nisso, eles relatam muito questões relacionadas até mesmo conflitos internacionais, mas não relatam
por exemplo, há um uso voltado à terapia. E o William Ury, ele prefaciou uma obra que eu gosto muito, que chama... ai, meu Deus do céu. Ele chama The Wisdom of Trauma. Não, não é The Wisdom of... eu acho que é. Não é do Gabor Maté. É de um outro autor californiano, que é de uma escola da Califórnia, que trabalha a estrutura de trauma, né? Mas ele trabalha dentro de uma Legal. dinâmica, inclusive, espiritual. É um livro que não tem em português. Eu comprei ele ano passado, porque eu acompanho, né? Ele tem aquele Caminho de Abraão também, que tem um quê um pouco mais espiritual, tem um TED Talk, tem um livro, mas também não tem tradução. Não lembro Sim, direito eu o tenho que que ele fala achar, sobre isso. porque assim, eu tô aqui em volta dos meus livros, tem que ver onde é que tá isso. Isso aqui, gente, não dá para mostrar, né? Então, percebam, é aquela coisa arada. E outra coisa que é muito importante, você falou uma coisa muito bacana, tá? A gente tem que lembrar também que quando a gente estuda negociação e se inspira, a gente tem um pé enraizado no judaísmo, tá? E uma das coisas que eu mais gosto do judeu é a forma com que ele, do judaísmo e do judeu, que eu respeito muito, eu amo o multiculturalismo, é a forma de resolver as questões, ou de tratar as questões através do que hoje está super na moda, galera, que é storytelling. Tudo é através de uma história que é contada. Então, percebam também, e aí, isso tudo é aquela história, né? Outra hora a gente conversa mais, mas assim, é o poder, então, da narrativa, é o poder, então, da contação de histórias, é o poder, então, justamente, de eu contar uma história e, principalmente, gente, de eu ouvir a história do outro. Quando eu fui lá para dentro, eu fui aprender. E eu estou indo aprender, eu não estou indo ensinar nada. Vocês podem ter certeza que eu estou mais aprendendo, coletando dados, vendo como trabalhar. E deixa eu contar uma última coisa que já está meio tarde, mas já que assim, ó, às vezes, e foi uma questão minha também, olha aquela questão da hipótese, né? Que tu cria uma hipótese. Eu achei que eu tinha que ajustar muito a linguagem, sabia? E eu não precisei. A terminologia, o material que eu usei, eu adaptei, deixei ele visualmente um pouco mais atrativo. Mas sim, eu transformei o material que eu tinha numa linguagem clean, porque ele era uma linguagem para os acadêmicos de direito, tá? Sim. E ele não era nem uma linguagem visual, não é nem linguagem escrita, tá? Eu tirei uma parte mais jurídica, mas mesmo assim expliquei para eles os múltiplos métodos de resolução de conflito, inclusive desenho de sistema de disputa, dispute board, disse para eles que existia tudo isso. Por quê? Porque eles sabem que eu sou do direito, até então eles pensavam só na questão da judicialização, tá? Por incrível que pareça. Então, olha como a gente pode ir longe e nunca subestimar a potência do outro, né? Então eu falei, vou ter que ajustar muito. Mas eu falei assim, bom, não vou ajustar demais. Então, o que eu ajustei bastante? Eu fiz questão de ter um layout clean com o qual eles pudessem empatizar. Mas eu não mastiguei nada. Eu não mastiguei nada. Como a gente trabalha sempre com... E trazendo, por isso que eu falei a questão do judaísmo, da contação de histórias, eu conto as minhas histórias, mas eu ouço as histórias deles. Por quê? Porque a gente tem muita potência através das histórias para resolver o conflito. Isso é algo que os mais antigos faziam. A gente é que, de uma certa forma, se dissociou disso. Então, esses autores que nos inspiram, e tem outros também, como, por exemplo, eu gosto muito do Martin Buber, que é um filósofo judeu também, que é muito utilizado na parte da constelação estrutural, ele traz preceitos que são muito interessantes, né? Até a Andrea Maia, acho que tem uns 2 anos, deu uma dica de livro que eu amei, que é o jeito judaico, o jeito judeu de negociar com O o segredo, não, é o segredo, né? Eu sou ruim. O segredo da resolução de conflito, do judaico, o segredo judaico da resolução de conflito. É maravilhoso, também já li. Eu amei esse livro. Sabe aquele livro que você devora numa tarde? Eu ele é amei. fininho, então dá pra... Ele é fininho. Eu peguei e-book, porque eu falei, não vou aguentar esperar. Gente, eu vi a dica dela e comprei, assim, tipo, tuf, né, no Kindle. Gente do céu. E outra coisa, pessoal, quem tá ouvindo a gente, né? Meu Deus, hoje em dia tem Kindle, né? Hoje em dia tem essa possibilidade de tu adquirir livros que a gente tinha que ir para fora para comprar, né? Então, é muito rico. Claro, esse específico aí que eu falei para vocês, que trabalha essa questão, que teve o prefácio do William Ury, esse é um livro que não tem e-book, tá? Mas, mesmo assim, eu comprei ele online,
E ele me custou, é um valor considerável, mas custou uns cento e poucos reais. Mas assim, antes, eu teria que pedir para alguém me trazer, eu teria que ir lá para Sim, fora para é. comprar. Tudo é Né? Eu muito sou mais da, acessível. Uhum. exatamente, sou da época que a gente saía, ia para fora, por exemplo, caçar Barnes and Noble para, né, para comprar livro. E Não, e são realidades, o que não era acessível ficou ainda mais depois da pandemia, né? Então, assim, com nem certeza. barreiras internacionais a gente tem hoje em dia, Não, acaba ficando muito não, mais fácil. Márcia, a gente já tem só 5 minutos, verdade, meu Deus do céu. A gente fala demais, adoro o teu é assunto, a gente verdade. fica aqui conversando toda vez assim. Não, é muito bom. Mas acho que tem muito assunto para outras lives. Eu queria aproveitar esses 5 minutos aqui, primeiro para te agradecer e para Imagina, eu passar que para agradeço. você, convidar as pessoas, contar o que você está fazendo, o que elas podem, né, como te procurar. Fique à vontade. Então, eu tenho meu Instagram, que é @marciasarubi, né? Ali vocês podem acompanhar as palestras, acompanhar cursos. O que eu tenho feito muito, que eu vou dizer para vocês qual é o meu produto padrão ouro agora que eu recomendo vocês comprarem. São justamente os treinamentos em company, para pequena empresa ou para grande empresa. Por quê? Porque a gente faz algo na medida certa, certo? Ah, sim, as lives, entrevistas do Rabino Nildo Ah, Bon. eu conheço, legal. Gente, a gente vai e traz e trata exatamente da realidade daquilo que vocês precisam. Uhum. Porque eu faço cursos maiores, eu faço cursos na universidade. Deve sair um curso agora muito específico, que ele é justamente de atendimento individual com o IOPT, que é um método alemão, tá? Mas aí ele é um treinamento assim que eu gosto de dizer que é mais para o pessoal que já conhece um pouco de constelação familiar, mas ele Uhum. é muito potente, tá? Ele é muito potente porque ele trabalha a partir, gente, de uma frase de intenção. Então, por exemplo, eu quero sucesso. E aí a gente vai trazer todo um processo de ressonância a partir dessa frase. E vocês não têm ideia de como isso é útil na parte de acompanhamento de empresa, porque assim, a gente lida com gestores, então a Uhum. gente trabalhando a intenção dele, a intenção dos sócios, a gente consegue trazer resultados para a Legal. empresa. Então tem muita coisa. Mas É assim, se online alguém. esse, Márcia? Ou presencial? Esse eu vou formatar. A minha vontade é fazer presencial, porque eu não aguento mais coisa online, tá? Eu dei 12 horas de curso esse final de semana desse método, que é um método muito específico. São poucas pessoas no Brasil capacitadas. E Uhum. eu acho que funciona, mas nada se assemelha, então, ao presencial. Então, a minha vontade é conseguir fazer até dezembro aí uma turma presencial, né? E quem Uhum. sabe híbrida, mas não só online. E Uhum. seria isso, agradeço imensamente. Atendo também consultório, eu gosto de dizer, né? Que a gente trabalha conflitos, né, de família, atendo online, Brasil, mundo. Então, é isso aí. Super agradeço, já que é sempre gostoso conversar com você. Ah, É muito bom, obrigada. né? Eu fico Eu que muito feliz agradeço. e é só chamar que eu vou. Então tá joia. Eu que agradeço. Já quero aqui aproveitar e convidar para a próxima. Primeiro, assim, gente, quem não viu tudo, chegou depois, eu vi que muita gente entrou também no final. Aproveita depois, pega um caderninho e assiste de novo essa live, que vai valer a pena. Vai ser uma inspiração para vocês pensarem em como começar, né? Acho que tem várias dicas bem preciosas que a gente trouxe aqui hoje com a história da Márcia. Te agradeço, tenho certeza que o pessoal vai curtir bastante aqui depois também. E já quero convidar para terça que vem, que eu vou estar aqui falando de mediação inclusiva. É uma outra empreendedora pioneira, que nem a Márcia, a Sheila Rangel, que faz um trabalho Maravilhosa. lindo, né, Uhum. capacitando cegos para mediação. Né? E eu gosto muito de trazer pessoas assim, porque acho que amplia a nossa visão, né? De não ficar esperando, não esperar pelo judiciário, por escritório de advocacia, por ninguém. Né? Você faz aonde você está, você começa ali teu projeto e, enfim, e acaba impactando muitas vidas. Então já fica o convite para vocês da próxima terça. Márcia, muito obrigada, obrigada a todo mundo que passou por Eu que aqui. agradeço. Um beijão para vocês. Até mais. Até mais. Tchau, Tchauzinho. tchau.